Olá, gente, tudo bem? Vamos para o nosso devocional Meus Dias com Deus. A palavra do Senhor está no livro de Filemão, capítulo 1, onde diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Paulo não se descreve como um prisioneiro de Roma, mas como prisioneiro de Cristo. Por trás do imperador romano, ele enxerga Jesus, o Rei dos Reis. Ele sabe que sua vida está sendo conduzida por Cristo e aceita sua situação como vindas das mãos do Senhor. Ele não reclama e não se rebela. Assim pode ser usado por Deus, até mesmo nesta situação difícil. Sirva ao Senhor mesmo em condições adversas, e você se tornará uma bênção. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o apóstolo Paulo, ele servia a Deus mesmo sendo numa situação difícil. Ele sabia que a vida com Cristo não seria fácil. Ele sabia que a caminhada com Jesus não seria fácil. Mas mesmo assim, quando Jesus falou com ele no caminho de Damasco, mais ou menos meio-dia, então ele conheceu o poderoso Jesus, a qual falava com ele numa luz que o deixou cego. Então ele começou a andar com Cristo e a pregar a sua palavra, anunciar o evangelho para milhões de pessoas, numa época em que não existia tecnologia, numa época que não existia rádio, não existia internet, mas estava ali o apóstolo Paulo trazendo o evangelho da salvação. E ele era uma bênção nas mãos do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz também: sirva a Deus mesmo em condições adversas, e você se tornará uma bênção. Mesmo que as lutas venham sobre a sua vida, continua olhando para Jesus. Mesmo que a situação continua pior na sua vida, continua servindo a Deus. Ore ao Senhor, busque a Deus pelas madrugadas, fale com Deus, e o Senhor será na sua vida. E você será uma bênção, e Deus ele vai te abençoar poderosamente. Paulo, antes de ser um servo do Senhor, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que pregavam o evangelho, aquele que anunciava o evangelho. Ele não era amigo dos cristãos, mas o Senhor fez ele conhecer o evangelho numa situação muito difícil na vida do apóstolo Paulo. Paulo antigamente se chamava Saulo, um homem que recebia ordem do governo, recebia ordem das pessoas para destruírem aquele que falava no nome de Jesus. E Paulo então era um homem corajoso, era um homem valente, era um homem destemido, era um homem que não tinha medo, mas ele foi ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali no caminho de Damasco, Jesus o cercou com um resplendor de luz muito forte, a qual Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Então Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então ali o apóstolo Paulo, ele entendeu que por mais que ele era valente, mas ele viu um homem muito mais valente do que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, a palavra de Deus diz que o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida das pessoas que trabalham na sua obra. Agora você imagina essas pessoas que se levantam contra a obra de Deus. No tempo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor é longânimo, mas o Senhor ele age no tempo dele. Então não se preocupe se tiver alguém se levantando contra a obra de Deus. O nosso Deus ele sabe como agir. Assim como Deus fez na vida de Saulo, que se transformou em um grande pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo, Jesus falou com ele pessoalmente. Então não fique aí batendo nas teclas que tem pessoas se levantando contra a obra de Deus.
O nosso Deus, Ele é fiel para cuidar da sua obra. Amém? O nosso devocional, Meus Dias com Deus, nós aprendemos que Paulo, mesmo prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, ele aprendeu que a obra de Deus ela é feita com zelo. E aquele que se levanta contra a obra do Senhor Jesus, ele se levanta contra aquela pessoa para mostrar que a obra é de Deus e não do homem. Amém? Se gostou desse vídeo, compartilhe com mais gente.